Paz do Senhor, irmãos. Aqui, pastor Aleluia, mais uma vez para falar com todos acerca das experiências que o Senhor tem me dado. Irmãos, vocês já ouviram falar de Nagô? Nagô-D? Nunca ouviram falar, né? Já ouviram falar de trança Nagô? Talvez você tenha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar. Nunca na minha vida. Nunca tinha ouvido falar de Nagô, de Nagô-D, de trança Nagô. Nunca tinha ouvido falar. Até que o Senhor me deu uma revelação alguns dias atrás. Aí tudo mudou. Irmãos, o que eu vou contar é para que a sua fé seja aumentada e você, irmão, creia no que eu vou lhe dizer. Acredite no que eu vou lhe dizer. Eu nunca tinha ouvido falar, tenho 37 anos de evangelho e já trabalho com batalha espiritual há muito tempo. Tenho seminários, ministro seminários de batalha espiritual há muito tempo e eu nunca tinha ouvido falar acerca de Nagô, de trança Nagô. Quando foi uns dias para trás, irmão, me veio um demônio, que eu vou mostrar a foto dele. Eu também não sabia que existia uma foto dele, uma imagem dele. E existe, irmão. Eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar e nem tampouco tinha tido nenhum tipo de experiência com esse espírito. E de repente, há uns dias atrás, esse espírito se apresentou para mim em sonho. Ele era assim um espírito tamanho assim, típico de anão, né? Assim, bem baixinho, moreno. E ele veio a mim e nós estávamos tipo num lugar na beira da água. Havia umas pedras lá. E ele se apresentou para mim. Eu não lembro aqui, irmão, o que mais ele falou. Mas de uma coisa eu lembro. Eu falei com ele assim: quem é você? Aí ele disse: eu sou Nagô-D, do candomblé. Falou desse jeito, Nagô do candomblé. Ele falou Nagô-D, do candomblé. E aí ele foi saindo, aquele ser escuro, pequeno. Ele foi saindo, irmãos. No momento que eu tive esse encontro com ele em sonho, eu na verdade não entendi absolutamente nada. Eu fiquei comigo, Nagô? O que será? Nagô do candomblé? O que seria isso, meu Deus? E aí, irmão, eu fui para o Google. E no Google eu descobri que Nagô é um espírito que é chamado Deus, que também recebe o nome de Ogum, não é? É um Deus que era cultivado, é um espírito que era cultivado por uns povos lá da África. E esses povos passou a ser chamado inclusive de Nagô, de nação Nagô. E, na verdade, Nagô é o nome de um espírito que é como um deus da guerra e que também é chamado de Ogum.
Isso eu descobri olhando na plataforma do Google. Preste atenção, irmãos. Aí, para minha surpresa, eu descobri mais coisas ainda, que foi as tranças. A questão das tranças, que muita gente usa, irmão. E eu vou mostrar para você algumas imagens. Vou mostrar para você algumas imagens que eu descobri, aonde não só eu mostro a imagem de Nagô, e existem outras imagens dele. Mas eu vou mostrar essa porque essa é parecidíssima com o que eu vi no sonho. A mesma estatura. E vou mostrar para os irmãos e as irmãs as tranças Nagô. As tranças Nagô, elas são inspiradas exatamente neste espírito. É uma inspiração dele. É a inspiração dessa nação africana que cultivava esse Deus, esse ídolo, esse espírito Nagô, que é também chamado de Ogum. É ele mesmo quem inspirou estas tranças, que a maioria cristã é adepta delas. A maioria cristã usa esse tipo de tranças. E é bom a gente lembrar que Paulo, ao escrever acerca das mulheres, da forma de como elas deveriam se ataviar, ele proíbe o uso de tranças. Ele proíbe. Não com tranças, não é? Ele fala isso claramente na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2. Agora prestem atenção. Eu vou mostrar para vocês. Vejam. Aí está a imagem de Nagô. Esse Nagô que me veio no sonho é esta mesma imagem, esse mesmo ser, do mesma estatura, ele parecia pequeno, como se fosse um anão. Este mesmo espírito que veio e falou para mim, ele disse, eu sou o Nagô do candomblé. Ele se apresenta no candomblé como um guia, né? Mas nós sabemos quem ele é. Agora vejam, as tranças inspiradas por Nagô. Inclusive, estas tranças trazem o nome de trança Nagô. Observe, são vários são os modelos de tranças Nagô, e que a maioria da igreja usa, mesmo sem saber quem inspirou, o que essas tranças representam, o que quer dizer estas tranças, onde surgiram estas tranças, esses modelos. E agora nós sabemos que essas tranças Nagô são inspiradas por um espírito que também é chamado Nagô, que se manifestou a uma comunidade africana que passou a ter o nome de Nagô, nação Nagô. E o Nagô se manifesta no candomblé, na quimbanda, na umbanda, enfim. E essas tranças Nagô são uma inspiração deste espírito. Igreja, alerta! Igreja, acorda! O Senhor não me mostrou isso em vão. A princípio eu não entendi por que ele permitiu que eu conhecesse Nagô. Mas agora eu entendi. É porque ele queria me falar também acerca das tranças inspirada por este espírito maligno. Acorda, igreja, desperta, igreja. Abandona isso, irmão. Abandona esse tipo de cabelo, de tranças.
que você ou faz na sua cabeça, pelo seu cabelo, ou você compra pronta essas tranças. Tem gente que usa o próprio cabelo e faz essas tranças nagô. Outros compram as tranças nagô em um lugar aí onde vende. Mas agora sabemos que nagô é inspiração de um espírito e que, é claro, a Igreja do Cordeiro não pode compactuar com isso, não pode comungar dessas mesmas coisas, mas repreender. Aí está a revelação de Deus para a igreja. Aí está o porquê Deus me trouxe o espírito nagô, para que saibamos que as tranças nagô têm a ver com ele, que a inspiração é dele e que a igreja deve rejeitar.